The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. It has laid bare the fundamental lack of social cohesion, fairness, inclusion, and equality. In short, we need a great reset. We have a choice to remain passive, which would lead to the amplification of many of the trends we see today: polarization, nationalism, racism, and ultimately increased social unrest and conflicts. But we have another choice. We can build a new social contract, particularly integrating the next generation. We can change our behavior to be in harmony with nature again. And we can make sure that the technologies of the fourth industrial revolution are best utilized to provide us with better lives. It is obvious that we are in the midst of the most severe crisis the world has experienced since World War II. 75 years ago, countries and people came together to shape the post-war global order, which brought us decades of peace, increased global cooperation, and prosperity to hundreds of millions of people around the world. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system for the need for the post-corona era. We have to mobilize all constituents of our global society to work together. We must not miss this unique window of opportunity. Olá, vocês acabaram de ouvir o Herr Professor Dr. Klaus Schwab, que é o fundador e o permanentemente presidente do Fórum Econômico Mundial, aquele que se reúne todos os anos em janeiro em Davos e que sempre vai até algum nosso presidente ou alguém vai para lá. Parece que o Bolsonaro foi ou irá esse ano que vem. O negócio é que Klaus Schwab fundou esse Fórum Econômico Mundial. Este fórum está planejando um movimento perturbador para reformar o capitalismo. E isso está ganhando grande força por aqueles que usam a tragédia do coronavírus, para clamar pela grande reinicialização. Ora, vocês todos sabem o que é reset. Quando o computador trava, você dá uma reinicialização. Não é? Quando a internet está falhando, você também reinicializa o modem. Às vezes dá certo. Como também, talvez, esse Great Reset, talvez dê certo. Mas nós vamos ver e provavelmente vai ter mais um vídeo sobre isso. Tão logo foi decidido que em janeiro de 2021 será, no Fórum de janeiro de 2021, o tema será The Great Reset, a grande reinicialização. Tão logo isso foi decidido, Klaus Schwab e o diretor sênior do Global Risk Network, que faz parte do Fórum Social Mundial, escreveram este livro que vocês vão ver aí embaixo agora, aí no vídeo. COVID-19, The Great Reset. Klaus Schwab e Thierry Malleret. Esse livro, hoje eu apenas vou tocar em alguns aspectos dele agora e mais tarde, mas não vou discuti-lo hoje. Primeira razão é que eu ainda não terminei de lê-lo e não quero dar uma impressão errada. E segundo, é que
tem muita coisa para dizer antes de chegar ao livro, mas vamos dar uma dica. Palavras dos próprios autores. Esse livro está estruturado, traduzido por mim, em 3 capítulos principais, oferecendo uma visão panorâmica do futuro. Vê? O primeiro capítulo avalia o impacto da pandemia em 5 macrocategorias principais: fatores econômicos, sociais, geopolíticos, ambientais e tecnológicos. O segundo capítulo considera os efeitos em microtermos, em setores e empresas específicas. E terceiro capítulo, sobre a natureza das possíveis consequências no nível individual. Mas essa ideia de aproveitar uma catástrofe ou até causar a catástrofe para utilizá-la, para mudar o mundo posterior a ela, como eles estão prevendo aqui, isso é antigo. De maneira geral, as guerras mudavam muito o mundo. As guerras napoleônicas mudaram totalmente o mapa da Europa. Tanto enquanto Napoleão ganhava, quanto depois, quando Napoleão perdeu. Quer dizer, houve mudanças imensas num lado, num sentido, e depois uma reversão não completa para o que era anteriormente. Aí é que está. Porque saiu-se de guerras napoleônicas, guerras que criaram o Império Francês, e voltou-se, mas não mais aquela situação anterior das guerras napoleônicas, através do Tratado de Viena, que mudou completamente a geografia de grande parte da Europa. Eu vou fazer aqui um apanhado de um parágrafo do meu livro, que está à venda, Rumo ao Governo Mundial Totalitário, e vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Só um artigo, um parágrafo desse livro, em que eu falo de um comitê que foi determinado pelo Congresso americano para estudar o poderio e a influência das grandes fundações. E esse comitê chamou-se Comitê Rees, mas foi quem fez todas as investigações foi Dodd, que descobriu atônito que uma das perguntas que existia nas atas da Carnegie Endowment for International Peace, ele descobriu que essa fundação, numa das atas, estava escrito assim, abre aspas, existe alguma outra forma efetiva, que não a guerra, para alterar o modo de vida de todo um povo? Durante anos, os curadores dessa fundação procuraram um método efetivo para mudar o mundo. Finalmente concluíram que a guerra era mesmo a única maneira e a mais efetiva para mudar tudo, para dar um Great Reset. Consequentemente, não se usou essa palavra na época, essas palavras. Inclusive porque o reset é mais usado depois da era tecnocrática. Consequentemente, os curadores da Organização de Doações para a Paz, Endowment for Peace, se perguntaram como poderemos envolver os Estados Unidos numa guerra. Não sou estranho? Uma organização nominalmente para a paz procura fazer uma guerra? E responderam a essa pergunta eles mesmos. Sim, só a guerra. E temos que controlar a maquinaria diplomática dos Estados Unidos, e para isso temos que ganhar o controle do Departamento de Estado. E ganharam o controle do Departamento de Estado. E fizeram
isso está lá no livro, vocês vão ver, se os que comprarem, que eles estimularam Harold Wilson. Harold Wilson foi primeiro-ministro britânico mais tarde, o Woodrow Wilson, presidente dos Estados Unidos, a entrar na guerra. Sempre as guerras começam com uma coisa sem graça. A Primeira Guerra Mundial tinha começado porque mataram o arquiduque da Áustria, mas não é nada disso. Sempre usa-se. Também os Estados Unidos entraram na guerra porque afundaram um navio de passageiros chamado Lusitânia, era americano, mas era inglês, a maioria dos passageiros, mas tinham 20 e poucos americanos. Então os alemães afundaram e eles resolveram entrar na guerra. Mentira, não é nada disso. É um trabalho na maquinaria do Departamento de Estado feito pelo Carnegie Endowment for Peace. Aqui nós vamos partir para um outro assunto. Notem, o assunto não, mas para algo importante também para configurar e colocar, já que hoje em dia se usa muito esse termo, colocar, quer dizer, dentro da história. Notem isso aqui que está escrito aí. Clube de Roma. O período de 10.000 anos de notável estabilidade e alta diversidade biológica que permitiu o surgimento da civilização humana está agora em risco. 2020 é um super ano para a ação política internacional. Isso é de 2010. Eles já estavam prevendo 10 anos na frente. E notem, nós estamos em 2020 e as coisas estão acontecendo. É um super ano para a ação política internacional porque é o 75º aniversário da ONU. E temos que caracterizar a direção futura do mundo como a era pós-pandêmica. É uma frase que é utilizada a toda hora por esse grupo. Mark Redwood, ele fala isso, diz que isso é repetida ad nauseam. Esse documento chama-se, aí vocês vão ver o outro print, Planetary Emergency Plan. Esse documento, que é de 2010, ele mostra aqui, vamos ver o terceiro print, eu vou ter que ver aqui porque aqui está muito pequenininho, vocês não vão poder ver direito, mas eu vou fazer aqui. Em 2020, estamos preparando uma moratória universal global do desflorestamento. Assinar uma imediata moratória sobre o desenvolvimento de óleo, petróleo e gás no Ártico. Aumentar substancialmente as finanças privadas e públicas para serem usadas na restauração dos sistemas que estão em situação crítica. Parar o declínio dos ecossistemas oceânicos e que estão também correndo perigo, estão em risco crítico. 2020 ainda será lançado uma emergência planetária permanente, público-privada, para o bem comum, bem global. Global Commons. Em 2020 ainda, assegurar que os fundos financeiros soberanos sejam utilizados para reflorestamento.
Em 2020 ainda, aqui na coluna da direita, nós vamos ver transformação dos sistemas de energia. Alta sobre a expansão dos combustíveis fósseis, investimentos e subsídios em combustíveis renováveis. Continuar a dobrar a capacidade de geração eólica e solar. Mas olha, 2020 é realmente um ano fundamental para esse plano que vocês já viram, que é declarado em 2010 uma emergência mundial, global. Para começarmos, então, 2020 é o ano-chave disso. Infelizmente, muito pouca gente, inclusive eu, tomou conhecimento disso antes, para já tomar medidas. Acontece também outra coisa. É que antes das coisas acontecerem realmente, tudo soa, teoria da conspiração. Até no último programa em que eu fiz, em que eu falei do índice de 6% de reais mortes por Covid, do total que é declarado nos Estados Unidos, tem gente se contestando, porque o fact-check disse que isso é fake news. No entanto, se vocês verem os penúltimos, se não me engano, o antepenúltimo vídeo da Amazing Polly, ela explica lá direitinho o que aquelas fact-check estão totalmente dominadas pelos globalistas. E eles vão dar como fake news tudo que não interessa a eles. Claro. Agora, as fake news de que lockdown resolve alguma coisa, ou que esta pandemia foi sem querer, aconteceu, foi um vírus, e não foi algo planejado. Notem bem, 2020 é um grande ano para começar as mudanças, para dar o Great Reset. Notem agora um outro conhecido nosso, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Em particular, a pandemia da Covid-19 deu um novo ímpeto à necessidade de acelerar os esforços para responder às mudanças climáticas. O que o vírus tem a ver com o clima? Pensem e cheguem a alguma conclusão. A conclusão que eu cheguei é a mesma que eu já tinha chegado antes. Essa pandemia é uma farsa. Já que não estava conseguindo haver uma guerra, vamos fazer uma outra catástrofe qualquer. E por isso ela foi planejada naquele tal evento 201, em setembro do ano passado. Em outubro, as autoridades médicas já sabiam que sairia uma pandemia. Em dezembro, quando chegou a pandemia. Em 2019. Por quê? 2020 is a great year. Extraordinary year. Volta o Tedros dizendo: a pandemia de Covid-19 nos deu um vislumbre do nosso mundo como ele poderia ser. Céus e rios mais limpos. Para entender melhor por que criou-se essa pandemia, é preciso raciocinar com a dialética hegeliana. Não sei, a maioria talvez não conheça, não sei. Ele dizia, Hegel disse, o pensamento dialético, ele parte da existência de uma tese que terá uma antítese e uma síntese que reunirá os dois lados, que dará uma solução para um problema aparentemente insolúvel. Você diz A, eu digo B, é A, é B, é B, não é nem A nem B, é C, que é a síntese dessa divergência inicial. Então, se você cria uma pandemia, você leva um pânico generalizado, que é o que está acontecendo. Aí, então, você tem que entrar com a solução. A solução qual é? The Great Reset.
porque tudo isso foi causado, segundo eles, por uma exacerbação do capitalismo. A fraude do aquecimento global, causado pelo homem, falhou em capturar o inconsciente coletivo. Eu não acredito muito nessa questão junguiana de inconsciente coletivo, mas a crença das pessoas é consciente, não é inconsciente. Apesar dos esforços ao longo de 30 anos dos corruptos cientistas, pseudocientistas, e da Santa Greta da Suécia. Isso aqui é do Mark Redwood. Em outubro de 2019, Bill Gates assumiu aonde Greta havia parado, que é a criação da pandemia. E, obviamente, a oferta da solução agora, depois de destruir toda a economia mundial. Por isto, porque precisava destruir toda a economia mundial, como houve as destruições nas guerras. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, houve, logo no final da Segunda Guerra Mundial, uma mudança no sistema financeiro internacional em Bretton Woods. E agora vai haver uma nova mudança. Janeiro de 2021, no encontro global em Davos. Isto, evidentemente, que nos traz uma situação que eu já abordei aqui várias vezes, que é a ciência e os cientistas. Henri de Saint-Simon, filósofo francês, mais ou menos de 1800, considerado o pai do cientismo, dizia: um cientista, meus amigos, é um homem que prevê. É porque a ciência fornece os meios para prever o que é útil, e os cientistas são superiores a todos os outros homens. Primeiro, os tecnocratas acreditavam que todos os problemas da sociedade poderiam ser respondidos pela ciência. E somente pela ciência. Bom, aqui já não é mais Saint-Simon. Em segundo lugar, acreditavam que apenas os cientistas, e somente eles, poderiam conceber as respostas, usando o mesmo método usado nas ciências exatas. Terceiro, acreditavam que eles e somente eles deveriam ser aqueles que governariam o mundo. Presumiam que o mundo naturalmente se curvaria a eles e automaticamente entregaria tudo a eles. E não está acontecendo isso com a maioria? Começou a haver uma certa reação agora, mas já depois que já se sabe que essa pandemia é uma farsa. E começam a aparecer as mentiras, como o número de mortos pelo Covid, que não chega a absolutamente nada que diga. Nada do que eles dizem. E o mundo simplesmente nunca ocorreu aos tecnocratas que alguém resistiria. Em outras palavras, se a ciência é um fato, e não é, e os fatos têm sua última palavra, quem teria mais alguma coisa a dizer? Esse é o canto da sereia do cientismo, que permanece até hoje, criado por Saint-Simon. É uma ideia de ciência que não tem nada a ver com ciência. É a aplicação dos métodos científicos das ciências exatas para a ciência social, a ciência, enfim, inclusive psicanálise, psicologia, tudo isso é metido a cientista, mas não é. Eu nunca me achei cientista, mesmo trabalhando com algo que tem um método que é o mais possível próximo do método científico, mas não é. Este é o canto da sereia do cientismo, então, e vemos as mesmas atitudes em todos os aspectos da tecnocracia, como desenvolvimento sustentável, Agenda 21, Agenda 2030, biodiversidade, aquecimento global, energias alternativas, etc.
Em todos os casos, a ciência é apresentada como estabelecida, com a suposição implícita de que ninguém tem uma razão para contestar a ciência, ou as ações corretivas que são especificadas para corrigir algum problema percebido. Uma frase que já se tornou usual, inclusive em pessoas que não têm nenhuma cultura um pouco mais desenvolvida, como sexta-feira agora, tomando cerveja, o dono da taberna, que é meu chapa, ele disse, quando alguém falou hidroxicloroquina, ele disse, não tem comprovação científica. Vejam bem, isso já está frase popular. A hidroxicloroquina não tem fundamentação científica. Aí eu pergunto, e a máscara tem? E o que tem? Ninguém sabe responder, porque isso é uma frase que tão repetida nos Estados Unidos e aqui, principalmente, e ninguém dá bola para a verdade, que foi a Suécia, e outros lugares em que foram está sendo aplicada a hidroxicloroquina. Essas pessoas, isso não sai na imprensa, porque a imprensa toda é mentirosa. Tá? Dentro dessa mesma mentira do cientismo. O mundo, é importante fazer uma distinção entre cientistas e tecnocratas. Os tecnocratas foram infectados com algum grau de cientismo, mas o mundo está cheio de cientistas e engenheiros legítimos que querem apenas praticar seu ofício e trabalhar para a humanidade. Contribui muito para o desenvolvimento humano. Não desejam governar o mundo ou dizer a todos o que devem ou não fazer. Eles não falsificam ou fazem mau uso de dados para se adequar a teorias improváveis. E, acima de tudo, não estão interessados em usar a tecnologia para controlar ninguém. Isso toca muito próximo ao que eu sempre fiz na vida, psicanálise. Não há profissão mais adequada para pilantragem e para tentar controlar a mente humana do que ser psicanalista. Não existe. Imagine. Os pacientes se entregam com confiança de que receberão algo que lhes mostre quem eles são. Mas através disso tem muita picaretagem, e muita mesmo, para controlar a mente das pessoas e transformá-las em outras pessoas que não são elas mesmas, quando elas vêm buscar exatamente se conhecer. Ao invés de se conhecer, o terapeuta, ou sei lá que, usa de métodos falsos, mentirosos, para dominar o assim chamado paciente, que, aliás, tem que ter muita paciência mesmo. O problema é que, para iniciar este Great Reset, é preciso de recursos imensos. E esses recursos não estão disponíveis para essas corporações globais de elite. Elas não estão, esses cursos, esses recursos, eles não existem facilmente. Então, o desenvolvimento sustentável promoveu um processo de liberação de recursos. Isso aumenta o tamanho do bolo econômico e, naturalmente, deu origem ao conceito de parcerias público-privadas, P3, que eles chamam, onde empresas e governos se associam em projetos grandiosos para supostamente estimular o desenvolvimento econômico. Quer dizer, parceria público-privada significa o seguinte: tirar dinheiro dos pagadores de impostos para estimular e financiar o que eles estão querendo, inclusive submeter esses pagadores de impostos, somos nós, às suas maluquices futurísticas. Eu aqui vou ler um outro parágrafo de um livro meu,
Mas esse é do eixo do mal latino-americano e a nova ordem mundial, que está para sair a terceira edição em breve online. Há um determinado momento em que eu disse sobre o governo Fernando Henrique Cardoso: note-se o brutal aumento da carga tributária desde 94, pelas mãos dos companheiros de viagem comunistas, PSDB, o crescente e proposital endividamento das empresas privadas a bancos estatais, aumentando de tal modo a dependência dos mesmos que já hoje gestores da maioria dessas empresas são o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal. Em pouco tempo, a grande maioria das empresas privadas ficará sob controle total do governo, restando aos empresários razoáveis lucros, garantidos não via concorrência mais, mas fixados pelos órgãos estatais, com a finalidade de torná-los cúmplices da destruição de suas próprias empresas, enquanto organismos decisórios e independentes, porque perdem completamente a condição de decidir o que fazer, porque estão totalmente amarrados em empréstimos estatais. Decorre daí a proposta das parcerias público-privadas. Quer dizer, em 2008 eu já falava disso, que está agora sendo falado. Esse agora não é mais meu, não é do livro. O P3, esse, se consolidou em todas as nações do mundo e superou efetivamente o problema de liberar fundos do bloqueio do governo para as mãos de desenvolvedores corporativos. É o que eu disse. O plano vê a necessidade, do plano do Great Reset, de reorientar o desenvolvimento da tecnologia para este conceito de desenvolvimento econômico. Anteriormente, a maioria dos gastos com tecnologia se concentrava nas necessidades humanas legítimas. Hoje, a maior parte dos gastos com tecnologia está focada no desenvolvimento sustentável e áreas relacionadas como aquecimento global, geoengenharia, conectividade, etc. O que está querendo ser dito aqui é o seguinte: enquanto você deixa o capitalismo funcionar, o livre mercado funcionar, os consumidores, de certa forma, com a tal mão invisível, forçam o desenvolvimento de algumas coisas que os empreendedores tomam conhecimento de que as pessoas estão querendo e passam a produzir isso. Da mesma maneira que, muitas vezes, eles produzem coisas que ninguém quer comprar e vão à falência. Isto é o mundo, até hoje. É isso que eles querem impedir. É um controle, o Great Reset, é um controle marxista do capitalismo. Eles não vão acabar com o capitalismo. Não pretendem acabar com as empresas, mas controlá-las totalmente. De tal maneira que isso se transforme, como foi na União Soviética e como é na China, é o partido, no caso aqui é o seu Klaus Schwab e a elite internacional, que vai decidir o que é que deve ser feito. Ora, eu não quero botar placas de aquecimento solar aqui em casa, não quero e não vou pôr. A não ser que cortem a Light e acabem com a Light. Não vou deixar de andar de automóvel de jeito nenhum, porque eu tenho carro e vou gostar. Mas é isso que estão fazendo. Os carros surgiram, por quê? Porque havia liberdade econômica. E o Henry Ford, que não era burro, viu assim: pô, o povo está gostando desse troço. Eu vou fazer uma linha de montagem para sair mais rápido e vender mais. E deu, e como vendeu, né? E até hoje. Porque há essa mão invisível do liberalismo econômico. Há vamos dizer, esse relacionamento não consciente entre quem produz e para quem é produzido e quem consome. Agora não. O Great Reset, em grande parte, não é só isso, mas em grande parte é o controle de todas as necessidades humanas por um grupo de elite internacional.
Há uma entrevista aqui que foi feita com uma economista ítalo-americana, professora do University College de Londres, em Economia da Inovação e Valor Público, Mariana Mazzucato, e a fundadora do Instituto para Inovação e Propósito Público. A BBC News World pergunta para ela: você já chegou a declarar não podemos voltar à normalidade? O normal é o que nos levou não apenas ao caos, mas também à crise financeira e à crise climática. Como podemos evitar voltar à normalidade pré-pandemia? Por que as pessoas não deveriam querer voltar a isso? Vejam bem, eles não dizem. Vamos ver o que é que as pessoas querem. Eles dizem, não, por que elas não devem? Eles já dizem o que é. Isto é o Great Reset. Vão vendo os passos. Responde a dona Mazzucato: a crise nos mostrou as deficiências na capacidade dos estados e também a maneira que vemos o papel do Estado no último meio século, que foi completamente inadequada. Desde a década de 80, os governos foram instruídos a se sentarem no banco traseiro para permitir que as empresas administrem a economia e criem riqueza. Mas não é isso? Bom, o Estado só poderia intervir para resolver problemas eventuais. O resultado é que os governos nem sempre estão adequadamente preparados e equipados para lidar com crises como a pandemia da Covid-19 ou a emergência climática. A primeira tentativa que deu chabu, porque a população não topou, esse negócio da mudança climática, e agora a Covid, que foi, evidentemente, todo mundo ficou apavorado, em pânico, e é isso que eles queriam. Então, ao presumir que os governos precisam esperar até que ocorra um grande choque sistêmico para agir, são tomadas medidas insuficientes. Segue ela. Altos níveis de desigualdade e pobreza significam populações vulneráveis com potencial para enfrentar enormes dificuldades econômicas. Portanto, os estados devem criar valor, investindo e inovando para encontrar novas maneiras de fornecer serviços públicos a populações vulneráveis da economia informal. Quando os estados ficam em segundo plano e não se preparam para as crises, como em muitos países, não apenas na América Latina, sua capacidade de oferecer serviços públicos é severamente prejudicada. Esses serviços públicos devem fazer parte de um sistema de inovação, cidades verdes e crescimento inclusivo. As tendências de desindustrialização na região criam dificuldades adicionais. Os estados não têm capacidade para exigir que os produtores locais aumentem a criação de bens necessários. Bom, basta ver isso. Não precisa seguir adiante a dona Mazzucato, porque a dona Mazzucato, ela segue falando isso e nós já vimos o que é. Realmente é o controle comunista do Estado. Ao invés do velho comunismo, o que nós vamos ter é o fascismo. Isto é fascismo. Não é o que os antifas dizem que é fascismo. Não é o Bolsonaro que é fascista. Né? Isto é fascismo. É assim que Mussolini transformou a Itália. Colocou a Itália, as empresas gostaram muito, porque tinham lucros garantidos, até que se deram conta que não podiam decidir nada. Porque o Estado mandava em tudo. Nós estamos voltando aqui a essa situação. Querem voltar. Várias vezes eu citei trechos aqui desse livro que vocês estão vendo aqui. Nesse novo Technocracy, The Hard Road to World Order, de Patrick Wood, que eu também já tenho.
Mas só para dar a fonte, voltamos a Schwab. O Schwab tem a teoria dos stakeholders. O que é? Existem os shareholders e stakeholders. Os shareholders são os acionistas, que têm ações das empresas. E os stakeholders são aqueles para as quais os produtos são apresentados. Quer dizer, são, vamos dizer, os consumidores. A teoria dos stakeholders é na qual cada indivíduo, empresa e organização percebe que é responsável por todas as partes da sociedade e age de acordo. Teologia da libertação, vocês vão ver isso dito exatamente assim. As empresas podem ter liberdade, mas elas têm um compromisso básico social. Em 1971, ele iniciou o European Management Forum, reunindo empresários de toda a Europa para falar do futuro da indústria da região. Mais ou menos na mesma época, ele se tornou membro do comitê diretor do grupo Bilderberg. Isso acontece todo ano na Holanda, desde 1954. Schwab adotou o formato do Clube Bilderberg, para o European Management Forum. Os participantes tinham que ser convidados e seriam chamados apenas os mais capazes e melhores, e as conversas deveriam ser mantidas em absoluto sigilo. Eles funcionam de acordo com o que é chamado das regras da Chatham House. Chatham House eu cito também nesse livro que está à venda. As regras são: você pode usar as informações que obteve aqui, mas não pode dizer a ninguém quem foi a fonte da informação. O primeiro orador do Fórum Econômico Mundial foi Otto von Habsburg, que é cofundador da Pan-European Union, que eu cito também no meu livro. Eu não dei muita importância para ela, porque ela não teve grande importância. Quando eu falo sobre as origens da União Europeia, eu cito não o Otto von Habsburg, que não foi o principal, mas sim Richard von Coudenhove-Kalergi. Eu não quis perder muito tempo com isso, então só citei como mais uma das tentativas de união da Europa. Em 2020, quem falou? Quem foi que fez a abertura? O príncipe Charles. Notem que há aí a família Habsburg e a família Windsor, que na verdade não é Windsor, foi criado esse nome, porque era alemã. Também. Está incluindo todas as grandes casas reais europeias. Estão interessadas nisso. Tanto no grupo Bilderberg, como no Fórum Econômico Mundial. O grupo Bilderberg também deixou Schwab muito satisfeito, porque era assumidamente ambicioso. Para o grupo Bilderberg, o governo mundial único é a única solução para a sociedade mundial, global. Aqueles de nós, isso é Schwab, em Bilderberg, sentimos que não podíamos continuar lutando para sempre uns contra os outros, por nada. E sentimos que uma única comunidade em todo o mundo seria uma coisa boa. Schwab é, se possível, ainda mais corajoso. Seu World Economic Forum, que foi o sucessor do European Management Fund, está comprometido em melhorar o estado do mundo e opera como uma força do bem. Vejam bem agora aqui. Schwab deseja construir uma comunidade global de pares, peers, que é a elite mundial, que possam se tornar os futuros líderes que se encontrarão no Fórum Econômico Mundial. Em 2011,
Schwab adicionou outra camada, a comunidade global Shapers. Jovens entre 20 e 30 anos que são excepcionais em seu potencial, realizações e motivação. Existem projetos práticos também, obviamente. Schwab está interessado em nada menos que moldar o futuro. Financia ou coordena milhares de empreendimentos pequenos ou grandes em todo o mundo. Mas parece que a turma jovem não gostou muito. Quando houve a cúpula da Terra, uma jovem queniana, o Agaki Mwangi, que trabalhou para a Rede Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento para Jovens em Nairobi, representando os jovens presentes, não foi a ideia dela, os jovens presentes fizeram esta manifestação que eu vou ler aqui. A cúpula tentou envolver no processo pessoas da sociedade, que de outra forma seriam impotentes. Mas ao observar o processo, sabemos agora o quão antidemocrático e pouco transparente é o sistema da ONU e do... isso está porque foi na cúpula da Terra, que eles falaram que a ONU e o Fórum Econômico Mundial. Aqueles de nós que assistiram ao processo disseram que falhou. Como jovens, imploramos para diferir. Corporações multinacionais, Estados Unidos, Japão, Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional conseguiram o que sempre quiseram, criando um futuro melhor e mais confortável para si mesmos, para a própria elite. Isso é uma menina jovem do Quênia. Conseguiu o maior domínio por aqueles que já tinham o domínio. É um reforço da elite reforçando a si mesma. E esse pessoal não é burro. Essa juventude sabe disso. Em meio de coquetéis elaborados, festas, alguns poucos negociadores percebem que suas decisões só estão decidindo para a nossa geração. E nós não pedimos isso. Por não abordar questões fundamentais como militarismo, regulamentação das corporações transnacionais, democratização das agências internacionais de ajuda e termos de comércio injustos, a nossa geração está condenada. Schwab, no entanto, não deu a menor bola. Nem ninguém da ONU deu a menor bola para essa manifestação. E no início do ano de 2017, ele culpou, Schwab, a eleição de Donald Trump e o Brexit. Diz ele, isso criou uma crise de identidade para o mundo e uma nova classe que Schwab descreveu como precária. Pessoas que não têm certeza de seus empregos, nem de seu propósito na vida. Na reunião do Fórum Econômico Mundial em Davos, ele rebatizou o neoliberalismo, chamando-o de extremismo de mercado. Em junho de 2019, o Fórum Econômico Mundial assinou um acordo de parceria exclusiva com as Nações Unidas para acelerar a implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que foi adotada pelos 193 países membros da ONU, mas a maioria não está cumprindo. Assina lá e pronto. Essa parceria estratégica, por sua vez, causou uma outra oposição, do Transnational Institute, um grupo de reflexão com raízes no movimento anti-guerra do Vietnã, denunciou por formalizar a captura corporativa da ONU, pelo World Forum, do Schwab, em direção a uma governança global cada vez mais privatizada e menos democrática. Posteriormente, 400 organizações assinaram uma carta pedindo a rescisão do acordo das Nações Unidas com o fórum do seu Schwab. Agora é a hora, no entanto, ele afirma que agora é a hora de apertar o botão de reset do capitalismo. Em essência, ele pede o desmantelamento de todo o sistema econômico global, a fim de que possa ser remodelado num projeto que atenda à sua agência,
agenda. A audácia absoluta dessa agência de grande reinicialização, como é conhecida, com o objetivo de impactar bilhões de vidas no planeta, é simplesmente de tirar o fôlego, diz aqui o repórter. Não é outra senão uma agenda globalista envolta em embalagens verdes de oportunidades iguais e pró-diversidades. O que é isso? Não é a mesma coisa que o comunismo, a teologia da libertação e etc. Todas as esquerdas mundiais prometem há mais de 100 anos? Isso não é novo, não. Se o vírus Covid não tivesse surgido esse ano, realmente não teria surgido, fazendo com que a economia global parasse de repente, foi um pé no freio da economia global, uma destruição que nós estamos vendo. É difícil conceber como essa agenda poderia ter sido implementada. Mas é claro, se não fosse o Covid, não haveria isso. Então eles tiveram que fazer o Covid. E toda a população em pânico por causa de uma coisa que é feita para deixar a população mais dependente, mais excluída ainda, apesar de dizer inclusão social. Como disse aquela moça lá do Quênia, é a elite trabalhando para aumentar o poder da própria elite, de si mesmos. Nada mais. Isto é o Great Reset. Mas agora, com a perspectiva de impactos econômicos vastos e potencialmente devastadores, mascarados por intervenções financeiras dos governos, trabalhando com as Nações Unidas, bancos internacionais e grupos de gigantes industriais e tecnológicos globais do Fórum Econômico Mundial, é possível que juntos tenhamos a oportunidade de criar o novo normal. Um mundo que funciona como eles planejaram. A preocupação profundamente perturbadora, isso é do Dr. Mercola, para nós, meros mortais, é que parece que essas organizações pretendem impor sua agenda sobre nós. Parece não. Sem qualquer consentimento democrático e sem qualquer sistema de responsabilidade em vigor para garantir que sirva às necessidades e interesses das pessoas do planeta, ao invés dos interesses dos ricos e poderosos que controlam a agenda e continuarão controlando o mundo inteiro. Os parceiros estratégicos do Fórum Econômico Mundial, o primeiro nível de 100 organizações globais, o primeiro nível inclui bancos como Barclays, Bank of America, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Standard Chartered Bank, que geram imenso poder financeiro. Também inclui grandes empresas de tecnologia e comunicação, como Huawei, Publicis, Omnicom, Facebook e Google. É por isso que tudo que sair contra, eles cortam. Ou dizem que é fake news. Estão interessados? Com essa combinação de enorme poder financeiro, capacidade de persuasão habilidosa e controle da infraestrutura de comunicações, o Fórum Econômico Mundial teve um enorme poder de moldar, influenciar e controlar eventos, como se fossem uma forma de opinião pública, o que não é coisa nenhuma. Acho que por hoje já estamos com um tempo bastante grande, então eu vou parar. Mas há muito mais coisa a dizer sobre isso. E eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas outras coisas que também serão importantes. Agradeço a audiência e a paciência. E o próximo vídeo será a continuação deste. Talvez falta menos, esse foi muito longo. Talvez um pouco menos.